E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um programa aqui na Solar TV e hoje eu recebo um convidado especial da SMA do Brasil, André Gellers. André, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo ótimo, Ricardo. Obrigado. Novamente estamos juntos, né? André, é sempre bom receber você aqui no estúdio da Solar TV para a gente trazer informações importantes para o mercado aqui no Brasil. Primeiro ponto que eu quero falar com você, eu sei que a SMA, quando a gente conversou ano passado, a SMA tem um plano de bom desenvolvimento no mercado nacional, de bons fluidos aqui para o mercado e trazer coisas legais aqui para o mercado no Brasil. E eu sei que vocês estão lançando um entreposto aqui no Brasil. Eu queria que você falasse como isso é importante e vai facilitar a vida do dia a dia de projetos, dos integradores, além de ter bom relacionamento com os distribuidores. O entreposto é o primeiro presente do ano, né? A gente virou o ano com um container abrindo o nosso entreposto em Itajaí, que tem uma função de regular a oferta dos produtos, ajudando os nossos distribuidores a suprirem para os integradores, né? Então, no caso, ele serve como um pulmão de estoque, onde os projetos, necessidades pontuais possam ser supridos, a SMA apoiando os parceiros distribuidores e garantindo que os clientes finais tenham o produto que eles necessitam. Ele tem essa função, né? Então a gente teve diversos problemas de oferta ultimamente, seja por questão de falta de microchip na fábrica, ou talvez por alguma quebra na cadeia de fornecimento. Então a gente toma essa responsabilidade na nossa mão para não deixar os nossos clientes desabastecidos, né? A gente vai tomando os passos assim bem concretos para nos aproximar aos clientes e atingir a necessidade deles, né? Para resolver as demandas do país. Então o entreposto já está disponível. Também estamos com novos distribuidores que já compram direto ou via entreposto, né? Uma vez, por exemplo, faltou um inversor nesse pedido aqui, acabou meu estoque e eu precisava de mais um. Você pode puxar do entreposto, né? Tem principalmente essa função. Então, para 2023 a gente vai estar muito mais abastecido no mercado nacional. Muito legal, André, muito legal mesmo saber disso. Essa parte de você ter esse estoque no Brasil, ela pode ser negociada direto com o integrador ou via distribuidor ou depende do tamanho do porte do projeto? No geral, a gente vende para distribuidores, tá? Para os nossos distribuidores ou para projetos. Para o integrador acessar o entreposto diretamente, é necessário que ele tenha o radar, primeiramente, e um projeto, né? A gente, no geral, não vende abaixo de 1 mega para o integrador, até para não ferir os nossos parceiros distribuidores, né? É uma questão de relacionamento, a gente tem um contrato de fornecimento que pode ser feito até com um integrador que tem uma demanda significativa para a gente fazer um plano de demanda durante o ano. Então, não existe essa definição, mas a gente tem que ter um cuidado para não gerar uma concorrência interna entre os nossos parceiros, né? A gente quer que o mercado cresça de forma sustentável e de preferência, né, sem guerras que desvalorizam a marca. A SMA é uma marca com mais de 41 anos no mercado, então a gente preza muito por esse cuidado, por essa sustentabilidade, para garantir que a gente esteja aqui nos próximos 40 anos, né, entregando as garantias que a gente promete, o nível de qualidade. E falando no nível de qualidade, eu sei que quando o assunto é inversor de alta qualidade, a SMA tem diferenciais dentro da sua tecnologia, dentro de sua linha de inversores, como a questão do ArcFix, como a questão do AFCI. Então eu queria que você falasse um pouco para aquele consumidor que pretende comprar hoje um sistema para a casa dele, um sistema pequenininho residencial, ou comercial, ou industrial, ou até mesmo a gente falar de uma usina de grande porte. Como que funciona essa questão dentro da SMA? Segurança. A SMA inventou o inversor on-grid em 1987. Então a gente tem uma história muito longa de trabalhar em patentes, né? A gente tem mais de 1.600 patentes relacionadas a inversores, mas também participando de fóruns e entidades certificadoras definindo os padrões de certificação. Então a gente está
no nosso DNA, extremamente envolvido com a questão da segurança das instalações fotovoltaicas. De forma geral, as instalações fotovoltaicas são seguras, né? É muito mais raro um caso de incêndio no seu inversor, que seja por causa de uma conexão ou qualquer outro problema, ou no seu sistema fotovoltaico, do que outro tipo de incêndio, por exemplo, você usar aquele Benjamin na tomada com diversas cargas associadas. Então, no geral, os sistemas fotovoltaicos são seguros, mas a gente vai trabalhando para reduzir cada vez mais a chance de você ter um acidente. O arco voltaico é um evento extremamente perigoso, que pode acontecer por diversas razões, incluindo problemas na instalação, seja na crimpagem do cabo, uso de conectores de marcas diferentes, um problema nas proteções, talvez eventualmente até um problema de fabricação do inversor, porque estamos falando de um item industrial. Por mais que a gente tenha cuidado, pode ser que alguma coisa saia errado. É um item de engenharia com muitos componentes. Então, a detecção e o controle do arco voltaico, né, é de extrema importância. Toda a linha da SMA, desde os inversores Sunny Boy residencial até inversores centrais que a gente usa em usinas de geração centralizadas, contam com a tecnologia patenteada ArcFix, que detecta e interrompe o arco voltaico, assim reduzindo dramaticamente a chance de você ter um evento de incêndio. Que legal, bacana. E a gente até viu alguns vídeos falando um pouquinho do ArcFix, do sistema inteligente, de como isso é feito dentro do inversor. Então, também tem um de sombreamento que é o Shade Fix. Shade Fix. Esse Shade Fix ele é para a questão de o máximo de produção de energia em casos de sombreamento específicos em cima de um módulo, é isso? Exatamente. O Shade Fix também é uma tecnologia patenteada e ele é um algoritmo de leitura do MPPT. Né? Os nossos amigos integradores sabem muito bem o que é. Ele procura o ponto máximo da curva IV para a geração de energia. Como os inversores da SMA trabalham com chips muito potentes, chips da Intel, a gente tem a capacidade de fazer o rastreamento completo da curva IV em frações de segundo. Então, normalmente, os algoritmos de MPPT normal, eles fazem uma leitura parcial, ou seja, quando a geração cai, ele vai procurando o ponto mais próximo de pico de energia, mas ele não pode não ser o melhor da curva inteira, em casos de sombreamento parcial. Então, estudos em universidades independentes demonstram que a tecnologia Shade Fix, que é um algoritmo incluído em todos os nossos inversores, assim como o ArcFix, em 75% dos casos de sombreamento é mais eficiente do que a tecnologia MLPE, ou o uso de otimizadores ou microinversores. E isso já vem incluído em todos os inversores da SMA. E a gente vê que quando a gente fala de mercado internacional, a SMA ela tem uma fatia bem posicionada no mercado australiano, como a gente comentou hoje há pouco, na Alemanha, em alguns países que o fotovoltaico já começou há muito tempo. Então, a gente pode colocar isso como base para falar, olha o que está dando certo no mundo, quais são as tecnologias que estão sendo bem aceitas, porque são várias coisas em questões assim importantes para se falar para o consumidor final. Existe retrofit de sistemas grandes que tem uma engenharia toda dedicada para aquilo e que foi pensado usar uma tecnologia de inversor que não cumpriu com a promessa de tantos anos. Sim. Isso cada vez mais comum, né, André? A gente consegue observar isso no mercado. É comum, é cada vez mais comum, é uma área de negócio muito grande para a SMA, o retrofit de usinas existentes. A gente tem visto usinas que trocando inversores com menos de 5 anos de trabalho, né? Então, por diversas razões. Uma das razões comuns é a falta de peças de reposição para usinas de geração centralizada. Outra é porque a fabricante saiu do mercado. Outra é porque não atinge a geração esperada. Então, a nível mundial,
o ano passado a gente fez 150 mega disso aí, de repowering, né? E a expectativa desse ano já é mais de 500 megas de repowering. Quer dizer, virou um negócio dentro da SMA, reinstalar uma usina em andamento. Reinstalar. A gente tem trabalhos correndo nesse exato momento no Chile, no Brasil, na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos, de grandes usinas que estão trocando inversores relativamente novos por inversores da SMA. Poxa, esse número é importante a gente saber, até mesmo para alertar quem vai comprar, não fazer uma compra precipitada, e sim fazer uma pesquisa na internet. Conhecer um pouco a marca A, B, C e D, para entender o que a gente está falando aqui. Depois, para você ter que reinvestir, é como se você estivesse colocando uma outra usina de novo, precocemente. É isso, né, André? Porque não basta sempre você tirar um inversor e pôr outro. Existem as proteções que são definidas para aquele determinada arquitetura de sistema, a parte de cabeamento. Então, tem toda uma engenharia que precisa ser feita na hora de você reenergizar e você fazer o retrofit. E realmente você vai ter que gastar um pouco, às vezes você vai ter que parar a sua geração por um tempo entre a saída de um inversor e a entrada de outro. Então, cada vez mais a gente vai vendo que uma análise mais aprofundada e de mais variáveis na hora da sua decisão é importante. O custo nivelado de energia, que é o LCOE, ou LCOE, como as pessoas conhecem, é um indicador muito interessante, porque ele considera o seu investimento inicial, que é o CAPEX, também com os custos operacionais, que é o custo de operação e manutenção daquele sistema. Então, é um indicador bastante interessante e a SMA é muito competitiva nessa análise, né, por causa do nosso baixíssimo custo de operação e manutenção. A gente usa realmente equipamentos muito robustos que normalmente não dão problema. Só para você ter noção, a primeira manutenção preventiva do inversor central da SMA é no 12º ano. Então, até lá você gastou talvez um pouco mais no investimento, mas o seu retorno em geração de energia e na operação das usinas é muito menor. Que legal. E para levar essa informação cada vez mais para o público e ficar claro isso, eu sei que vocês vão participar de uma agenda legal agora de eventos e acontecimentos em 2023. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A SMA é uma marca que ainda precisa ser mais conhecida no mercado, esse é um desafio. Então, a gente vai estar em todas as regiões do Brasil e a gente quer chegar próximo aos integradores, mostrar a nossa proposta de valor. Estamos desenvolvendo parcerias com os melhores eventos do setor e a gente vai ter uma agenda bastante ativa. Então, sem dúvida, a gente vai estar disponível para conversar com todo mundo, para falar quais são as nossas propostas para o ano e trazer o integrador mais para próximo da SMA. E esse ano também, André, você tem novos distribuidores com SMA, é isso? Temos novos distribuidores, temos distribuidores que são distribuidoras já estabelecidas e distribuidoras que estão entrando no mercado. Então é muito importante que vocês visitem o nosso site, que a gente mantém atualizado a nossa lista de distribuidoras. E é sempre bom a gente tomar um café aqui, receber você aqui hoje em Atibaia, para a gente falar um pouquinho de tendências, né? Então, você está antenado aí com a SMA, está presente em vários países. Então, a gente fala de conceitos novos de geração de energia, como a questão do agrovoltaico, a questão de inversores que vão ser híbridos e vão trazer mais independência para o consumidor. Então, eu queria que você falasse alguma coisa, como que é a sua visão aí de mercado aí. Bom, primeiro, a coisa mais legal é vir aqui, né, Ricardo, no seu estúdio, tomar um café orgânico, ver essa sua estrutura montada de forma sustentável. Isso fala muito alto para mim, né? Quando eu entrei no setor em 2015, eu realmente, muitas vezes, fui taxado de louco. Nossa, como é que você está saindo do óleo e gás para ir para uma energia alternativa, como se falava na época? Hoje em dia a gente, graças a Deus, não usa mais esse termo, nem energia do futuro, é energia do presente, energia real, e você vivendo esse propósito de deixar um mundo talvez até melhor do que a gente recebeu para as próximas gerações. Para mim isso é super importante. Então, pegando o gancho do que você falou, uma das coisas que me fascina é o agrifotovoltaico, ou agrivoltaico, que é a combinação de agropecuária com geração de energia solar.
Isso é muito interessante e os cases que a gente vem... Ou agricultura também, né? Agricultura e pecuária, né? Vários estudos já apontam, e cada vez mais isso está em escala realmente de economia real, da associação de geração de energia solar com a atividade do campo, né? Eu estava comentando com você antes, por exemplo, as usinas num lugar mais seco, vamos pegar o norte de Minas, talvez o sertão do Nordeste, onde você tem um solo pobre, muito castigado pela luminosidade, e o pessoal hoje em dia está gastando uma fortuna para supressão de vegetação, porque quando você põe o módulo fotovoltaico, você gera uma sombra naquele solo, então ele descansa um pouco, e também quando a chuva bate, ela não cai com força total, lixiviando os nutrientes do solo, e aquilo permite que o solo fique mais fértil e as plantas crescem mesmo. Com certeza. Então está todo mundo aí, como é que eu faço a supressão da vegetação? E a gente está vendo que em muitos casos, você elevando a geração, você pode fazer plantio embaixo, ou associação, ou áreas de descanso para os animais, né? Mais produção de frutas, mais produção de grãos, e isso já é não só uma tendência, mas existem muitos casos reais que a gente apoia, e a gente também começando alguns projetos muito interessantes aqui no Brasil para eu te contar com mais detalhes da próxima vez, que a gente ainda está em processo de definição. Quero então chamar você para a gente falar sobre esses projetos aqui, porque eu acho que isso também é muito legal. A gente viu alguns projetos nos Estados Unidos que também estão bem avançados, né? E isso muda um pouco a nossa indústria de estruturas fotovoltaicas. Sim. Então é legal levar essa tendência para as empresas nacionais que estão fabricando com excelência estruturas e criar estruturas seguras para que façam o útil ao agradável. Pequenas áreas rurais, o agricultor conseguir, aquele agricultor familiar, conseguir plantar embaixo. Isso. E conseguir colher uma produção melhor, porque aquela sombra passa a luz, mas ela controla aquela quantidade de sol intenso que pode estragar a produção, né, que pode comprometer a qualidade da produção. Então isso é muito legal a gente trazer aqui no próximo bate-papo aqui. E a gente fala também muito da questão híbrida. Como a SMA hoje está preparada hoje para híbrido e qual a importância do híbrido na sua visão? Em 2001, a gente lançou o inversor Sunny Island, que era um inversor off-grid, com a possibilidade de você fazer sistemas híbridos também, de descarbonização associados a geradores a diesel, por exemplo. Né? Então, na nossa proposta de descarbonização, os sistemas híbridos são um vetor de transição muito forte. Tanto que a gente está... hoje, os inversores da SMA, a gente fala que são a prova de futuro, porque há muitos anos eles têm a capacidade de receber bancos de bateria. Mesmo os inversores puramente solares têm entradas para você dar um upgrade. Mas a nossa linha, em breve, vai estar se tornando totalmente híbrida, desde da sua concepção. E a gente vai ter um lançamento esse ano aqui dentro do Brasil muito relevante, que vai acontecer na Feira Intersolar, em agosto, do inversor híbrido, para atender o público residencial. Agora, sem falar de sistemas híbridos, a gente não consegue desenvolver mobilidade elétrica, não consegue desenvolver eficiência energética de uma forma eficaz, gestão de energia. Então, todos esses são aspectos que a SMA pensa de forma integrada e para que você não tenha que não trocar o seu sistema inteiro em breve, porque os nossos inversores já vêm preparados para receber bancos de bateria. A gente tem o Hybrid Controller para você associar outras formas de geração de energia, como o diesel, que continua sendo importante, mas infelizmente ele é poluente e até para acesso a mercados, os nossos produtos agropecuários precisam descarbonizar o campo. Então a gente tem soluções, seja em irrigação, seja em pecuária, a gente tem soluções de híbrido para ajudar a descarbonização desses segmentos e para que você tenha também mais resiliência nos seus sistemas. Ou seja, qual que é um dos pontos que o pessoal critica do fotovoltaico? Quando cai a luz da rua, eu fico sem luz, embora eu tenha feito investimento. Exatamente. Mas com o sistema híbrido, com um banco de baterias, isso não vai acontecer mais e você vai se tornar cada vez mais independente. Então, a gente vê muito problema geopolítico relacionado à energia, tarifas. Isso acabou para você. Agora, eu gero e consumo a minha própria energia e faço a gestão da minha energia.
Quer com o dizer, sistema híbrido. com o avanço da tecnologia, cada vez mais isso vai ampliar e vai ser um gargalo dentro do mercado que vai ser um dos principais, vamos dizer assim. Isso. E já se sabe que a gente tem outras limitações. Hoje em dia a gente não consegue fazer uma usina hidrelétrica com um grande lago, uma grande represa, por causa dos processos ambientais. O Brasil hoje é um país totalmente povoado no seu interior. Então acabou essa era. Então os pequenos grids inteligentes ou smart grids, onde o inversor é o gerador do sinal para a rede, são uma tendência muito forte, né? Inclusive, a gente fez alguns testes na Alemanha, onde a gente conseguiu desconectar cidades inteiras do grid e reconectá-las sem que a população percebesse essa manobra, né? Isso chama de black start. A gente desconectou a cidade totalmente do grid e depois a reconectou de forma sem interrupção de energia, sem ninguém perceber. Isso é muito importante para criar resiliência também para o nosso sistema interligado nacional, né? Associação de bancos de bateria para reforço de rede. Uhum. Então a gente está preparado para esses desafios aí que estão chegando. Legal. E o que você fala sobre usinas flutuantes? Acho que o Brasil também tem esse espaço? É outra coisa que eu adoro falar, né? Eu já vi as vantagens das usinas flutuantes há muito tempo, né? Primeiro que você já tem uma subestação ali perto, né? Normalmente você já tem uma infraestrutura, se for uma PCH ou uma central hidrelétrica, você já tem uma estrutura de transmissão de energia, né? De elevação de tensão que você pode utilizar ali. Mas uma outra característica muito interessante hoje, que a gente está falando que os reservatórios das hidrelétricas são as grandes baterias do sistema, é que você pondo os módulos flutuantes, você causa mais sombra e reduz muito a evaporação desse reservatório, ou seja, você consegue manter a água presa ali mais tempo, que basicamente é guardar energia, né? Então é um ganha-ganha enorme. Já tem usinas flutuantes no Brasil e no mundo. O Japão tem usinas enormes, a China, na Holanda a gente fez uma usina flutuante numa usina nuclear descomissionada. Foi muito interessante. André, sobre usinas flutuantes, eu quero trazer você mais aqui para a gente apresentar alguns projetos e as vantagens, né, de alguns projetos que já deram certo em outras regiões e aonde a gente aplicaria isso aqui no Brasil. Porque a gente sabe que a questão territorial aqui ainda é muito favorável, né? A gente não tem problema com território, assim, comparado com alguns países menores, mas também tem algumas vantagens também, não só a questão territorial, né? Como você falou, a questão de produção de energia, por incrível que pareça, se o módulo está bem resfriado, ele produz melhor. Produz melhor os módulos bifaciais, mas ó, falando da questão territorial, ela não é tão pacificada. Eu acho que uma das maiores dificuldades hoje em dia de uma usina de grande porte é a questão fundiária. Quem é o dono daquela terra? A gente sabe que tem muitos problemas com relação a isso. Nos reservatórios, isso é pacificado, a gente sabe quem é. Então, a gente sabe muito bem, nos contratos de longo prazo de geração de energia, quem vai ser o parceiro que tem, assim, ou seja a propriedade ou a concessão daquele reservatório. Então, essa é uma questão também de vantagem. A outra que nem você falou, os módulos ficam mais refrigerados, né? A refletividade da água com módulos bifaciais também aumenta muito a geração, tem diversos ganhos, né? Então, acho que você vai ver cada vez mais as usinas flutuantes aí pelo país. Legal, é uma questão de conhecimento. Eu falo que o integrador ele vai fazendo um upgrade de conhecimento, né? Antes as usinas não falavam muito em traquear uma usina, e depois com mais conhecimento as pessoas falam, opa, porque não tem como não traquear, é muito mais vantajoso. Acho que nem consideram mais, nem considera mais. Depois que descobre também a questão de usinas flutuantes, opa, deixa eu entender isso melhor. Sim. Então é tudo uma questão de conhecimento e saber fazer corretamente as coisas. André, a gente poderia falar horas aqui, mas nosso tempo está chegando ao fim e eu quero te convidar aqui para mais vezes vir aqui tomar um café e a gente falar sobre energia. Vai ser sempre um prazer e também trazer um pouco mais de conhecimento, né? Eu sou um cara que trabalha com as portas abertas, estou disponível aí para os nossos amigos e parceiros, quem tiver dúvidas, quiser desenvolver projetos, estamos abertos. E vir tomar o seu cafezinho orgânico, que é uma delícia. Muito obrigado. É isso aí, André. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal,
Curtam lá esse vídeo. Se você tiver alguma pergunta para fazer para SMA, alguma dúvida, é só fazer na descrição desse vídeo. E não esqueçam de conhecer o nosso site solar.tv.br. Abaixe o nosso aplicativo Player 24 horas e coloque o nosso aplicativo no seu estabelecimento de solar. Lá você vai ter acesso a uma programação 24 horas, passando muitas informações interessantes e dedicada para o setor, tá ok? Um abraço, pessoal. Valeu, André. Até mais. Obrigado, Ricardo. Um abraço, gente.